Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 9 de novembro, terça-feira, celebramos o dia da dedicação da Basílica do Latrão, né? Considerada mãe e cabeça de todas as igrejas, a Basílica de São João do Latrão foi a primeira igreja construída em Roma por Constantino. É a Catedral do Bispo de Roma, o Papa. Os templos de pedra são um sinal da presença de Cristo. Então nós celebramos a alegria dessa igreja mãe, né? Dessa igreja mãe que é mãe de todas as igrejas e que é a presença de Cristo no meio de nós. A nossa igreja é tão bonita, aquela cidade que tem a igrejinha. O que simboliza aquela igreja? A presença de Cristo no meio daquele povo, né? As comunidades, elas eram sempre formadas ao redor da igreja. Então pode ver que todo o centro da cidade tem uma igreja, né? E que a gente possa ainda fazer e viver esta realidade, onde nós temos ali sempre uma igreja que nós vamos buscar estar ao redor. Vamos então ouvir o Evangelho. O Evangelho é de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje é dia de celebrarmos a alegria, né, de termos um templo perto de nós. Eu não sei se você mora perto de uma igreja, mas é tão bom termos uma igreja pertinho onde a gente pode ir, rezar, né? E aí a gente se vê diante deste evangelho que Jesus, ele olha as pessoas fazendo mau uso do templo, fazendo da casa do Senhor uma casa de comércio. Jesus vai dizer: não é isso. Isso não é ser igreja. Igreja não é lugar de exploração. Igreja é lugar de bênção. Então ele vai e faz um chicote. Imagina, né, o ódio, a ira. Não digo ódio, digo a ira que Jesus fica a ponto de fazer um chicote e expulsar todos os cambistas dali. Tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. E aí eles vão lembrar depois que o zelo por tua casa me consumirá. Ou seja, precisamos zelar pela casa de Deus. E zelar pela casa de Deus é fazer com que essa casa tenha qualidade. Ter ali uma igreja bonita, ter uma igreja... E a igreja bonita não é porque ela tem a beleza física. A igreja bonita é porque tem povo. E um povo que colabora, que contribui, que se faz igreja, né? E ali depois Jesus vai falar que poderia destruir aquele templo, que ele reconstruiria em 3 dias, e Jesus falava do templo, né, que era o seu corpo, ou seja, da ressurreição. E aí nós também somos convidados a olhar para essa realidade, né, que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. E assim temos que cuidar também deste templo.
Quando nós olhamos a primeira leitura mostra essa igreja que sai, né? Essa água da sua parte subterrânea e que vai e forma um rio caudaloso, onde os animais vão ali beber água, onde tem muitas plantas, árvores frutíferas, ou seja, a igreja é fonte de vida, né? E é tão bom quando a gente enxerga isso e vive isso. Tem muitas pessoas que ainda não encontraram essa alegria de ver a igreja como a sua segunda casa, de encontrar na igreja a sua família, de sentir uma alegria em estar na igreja e cuidar da igreja, né? Que você um dia possa fazer essa experiência e tenha certeza que faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Porque a igreja é a morada do Altíssimo, como vai dizer o Salmo, mas a igreja é fonte de bênçãos na nossa vida, né? Quantas e quantas pessoas na igreja foram acolhidas, foram curadas, foram restauradas, foram transformadas, encontraram o caminho para Deus. Então louve a Deus pela igreja, cuide da sua igreja. Hoje é dia de nós pensarmos e falar, eu preciso cuidar da minha igreja. Cuidar, né, nos trabalhos, né, me oferecendo ali, mas também cuidar através do dízimo, né, entendendo que essa igreja tem gastos para a sua manutenção. E eu favoreço, né, essa manutenção, né? Então vamos rezar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.